Pare um momento e ouça essa palavra. Pare o que você está fazendo, pois essa palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Palavra de hoje: sua vida é uma graça que os anjos queriam viver. Pastor Gessé. Eu queria chamar a sua atenção, até porque nós que somos cristãos temos dificuldades, e muitas dificuldades, de entender isso. Você já percebeu como que nós falamos para as pessoas? Olha o que a gente fala. A gente diz assim de alguém, sempre alguém cantando, eu vou dar um nome e vou usar o termo. De todas as cantoras gospel que eu conheço, ela nem gosta de ser chamada assim, mas eu admito, de todas as cantoras gospel que eu conheço, deste tempo, de uns 20 anos para cá, eu tenho na pessoa da pastora Ludmila Ferber o maior referencial de ministério de louvor do Brasil. E eu admito que em alguns momentos, eu, olhando para a pastora Ludmila Ferber, disse a ela o que geralmente nós dizemos das pessoas, e nós gostamos do que dizemos. E hoje eu vim aqui para te fazer pensar diferente. Nós gostamos de dizer assim: nossa, aquela pastora, cantora, ela é muito espiritual. Você já falou assim de alguém? Você já falou assim de alguém, não? Você já falou: nossa, aquele irmão é muito espiritual. Não é legal falar? Você já pensou o que é que você está dizendo? Até onde nós vamos quando nós reconhecemos alguém como muito espiritual? E eu entendo que, primeiro, eu prefiro ficar com a ideia de que dizemos ou chamamos espiritual o homem e a mulher cuja condição de espiritualidade se sobrepôs à sua humanidade. Olhar por esse conceito é muito ruim. Então eu prefiro pensar que as pessoas, quando dizem que o outro é espiritual, ele está olhando a humanidade como um todo e enxergando na humanidade a condição decadente da humanidade, onde ela bateu num nível extremamente deplorável, e tudo o que ela tem é o que todos têm. Logo, nós olhamos as pessoas e tiramos deste conceito original o seu valor. O que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que ninguém mais reconhece um humano de verdade. É tão interessante que nós temos dificuldade de entender o que é um humano. Por isso que nós colocamos em um nível de exaltação, de reconhecimento de grandeza, o fator da espiritualidade. Ficou bom assim? É melhor pensar assim? Agora, o que eu venho dizer para vocês nessa noite fala de graça, fala de coisas totalmente contrárias. E nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Foi dito aqui no texto lido que o Senhor Jesus Cristo pediu que nós fôssemos pelo caminho que seguíssemos, anunciando às pessoas e transformando essas pessoas através do ensino, dando a elas as informações pertinentes ao comportamento de Cristo e aos ensinos que Ele nos deixou. Logo, Jesus estaria nos dizendo: quando vocês saírem para anunciar o Evangelho, ensine as pessoas sobre o que eu gostaria que elas fizessem. É verdade ou não é? Olha o que está escrito na fala do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Vindo, porém,
a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, vírgula, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus, aleluia, ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Diga amém. Amém. Queridos, quem conhece a Bíblia sabe que o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, todo bom teólogo que estuda a Bíblia precisa, ou sempre que estudando, parou e se deparou com uma das incógnitas mais interessantes propostas por João. No capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João, ele começa a sua narrativa. O apóstolo João estará falando aos seus ouvintes acerca dos milagres de Jesus. E ele precede todas essas informações dizendo: o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Está lá? Fala. Vai mais, no 2. Ele estava lá no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Presta atenção. Pronto, agora se desarma. Nós vamos somar 2 versículos, ou 2 momentos. Falas de Paulo aos Gálatas, falas de João a todos os ouvintes da igreja de Éfeso, e todas essas 2 informações chegaram a nós, sustentadas pelo Espírito Santo. Eles estão dizendo 2 coisas que, quando somadas, ficam uma maravilha. Primeiro, João está dizendo o seguinte, vou usar a linguagem do século 21, ele é o cara. João está dizendo, ele não é qualquer um. Sabe quem é ele? Ele é aquele que estava com ele no começo de tudo. Logo, sendo aquele que deu início a tudo, Espírito, ele é Espírito. Quando ele diz que ele é o verbo, subentende-se que ele é, vamos usar essa expressão para ficar mais almático, ele é a emoção que está na palavra de Deus. Paulo vai escrever aos Colossenses e também aos Coríntios e vai dizer o seguinte, que tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele, lembrando de quem? Cristo. Deus cria todas as coisas motivado pela palavra que João está dizendo aqui, que é o verbo, que é o poder criativo de tudo que nós conhecemos, está no próprio Cristo, tá bom? Diga amém. Amém. Quem não entendeu, diga, levanta a mão para não falar assim. Quem não entendeu? Então nós estamos dizendo que Jesus, que João está dizendo, é aquele que motivou a criação de todas as coisas. Quando você pensar em todas as coisas, comece, por favor, pensando. Eu gosto de pensar. Quando eu penso em todas as coisas, a primeira coisa que eu penso são nos saprófitas, os vermes que se alimentam dos restos mortais, que estão ali para desenvolver um papel extremamente importante na cadeia que Deus criou com o poder da sua palavra. Mas depois dos saprófitas, eu vou às estrelas, e aí eu vejo a Bíblia dizer que Deus chama as estrelas pelo nome. Depois que eu saio das estrelas, eu vou à ciência, e a ciência me diz que isto que eu vejo não é nada perto do que é
que são bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, milhões e milhões de galáxias. Aí eu piro, porque aí eu ouço a Bíblia dizer que toda esta grandeza foi feita por conta do Cristo, que motivou o Criador, que incentivou ou que trouxe esse sentido. Então, logo fica claro que todas as coisas que existem estão motivadas pelo Verbo. O Senhor está falando tudo isso por quê? Porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: que dentro de todo esse processo de criação havia um marco, havia vamos supor aqui, como diz hipoteticamente falando, havia um pingo no plano. Então tem todo um plano desenhado e a caneta do Eterno marcou um ponto, esperou este ponto acontecer. Todas as coisas veio se desenrolando. Dentro do desenrolar da criação, Deus criou o homem. Nossa, quando Deus nos criou, os anjos já existiam. Jó disse que quando tudo foi criado, teve a primeira manhã, e na primeira manhã da criação, os seres angelicais foram criados por Deus. Nós fomos formados pelo Senhor, logo então viemos depois, mas fomos formados do pó da terra. Quando você pensa em seres angelicais, você pensa em uma outra energia, em um outro tipo de elemento que nós não conseguimos ainda assimilar. Estou falando na Bíblia. Se você olhar na Bíblia, você percebe, por exemplo, que alguns são chamados de serafins, serpentes aladas. Por quê? Foi a forma como alguém conseguiu identificar. Então ele viu um anjo como quem vê um fio de energia oscilando na sua frente. O outro não, ele disse que ele não só viu o ser angelical, como ele sentou-se e os viu alimentar-se. Logo um outro preparou um manjar de comida para um dos seres angelicais, e ele bateu na pedra e o fogo veio do céu e consumiu o local. O que eu estou dizendo? Que existe na Bíblia uma diversidade de seres angelicais. E por que eu estou dizendo? Para você entender que nós fomos criados bem depois de tudo isso. E a única energia que existe em nós não conseguimos segurá-la, mantê-la, porque ela é aquilo que Deus soprou nas nossas narinas. Então o Senhor nos faz do pó, nos faz da terra, nos faz do barro, e aí então Ele sopra em nós o seu Espírito. Isso os anjos não têm. Os anjos não têm o que nós temos. Mas diga para o irmão que está do seu lado: Deus te fez humano. Aí a Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez, Deus viu e disse assim: é bom, gostei. Então entre as coisas boas, você. Quando alguém te chamar de feio, diga assim: Deus não falou isso de mim. Quando te chamarem de chato, diga: engraçado, hein? Você está melhor do que Deus, porque Deus me chamou de bom. Não aquele bom no sentido que for interrogar a Jesus, é aquele bom no sentido de agradar. Você é legal, fala para o irmão: você é legal. Você é legal. Eu vou falar com bastante propriedade em nome de Jesus. Você é legal. Pode crer. As pessoas, você acredita que nos dias de hoje tem gente que precisa falar em línguas estranhas para falar para alguém: você é legal? Há uma necessidade de espiritualizar tanto, que a pessoa tem que entregar uma profecia. É isso que eu te digo, tu és legal. Não. Você vai falar natural, por favor, diga de novo, diga mais não. Fala a verdade, você é legal. Você tem defeito, mas você é legal. Você tem cheiro no sovaco, mas é legal. Você tem problema na dentição, mas você é legal. Mas você é legal. Você é humano. Você tem noção que a Bíblia diz que nas conversas celestiais, Deus, aleluia, Deus conversando disse assim: deve dar,
é que os seres angelicais, depois que Satanás, Lúcifer, caiu, esse sentimento não existe lá. Se existisse, eles iam ter esse problema. Se eles fossem nós. Porque Deus chegou lá e falou assim, ó. Está vendo aquela estrela lá? Do lado de lá, daquele lugar que os homens vão chamar de Vênus? Sim. Bonita aquela estrela, meu Senhor. Grande. A luz dela. Então, não é a melhor coisa que eu fiz. Não é não? Não. Você está vendo aquele leão na floresta? Não é a melhor. Aí ele olha para um anjo, um ser angelical. O Isaías disse que eles são bonitão. Eu achei. Eu ia ficar com medo de ver, meu irmão. Pensa aí. Esse pé feio, será? Tem nada a ver com feio. Existe toda uma outra realidade. Mas esses anjos são seres que, na minha ótica, são diferenciados. O Senhor olha para esses anjos e diz assim: a melhor coisa que eu criei foi a Maria Chiquinha. Foi o Gessé. O quê? Gessé. Qual o nome da irmã? Essa irmã aqui do seu lado. Qual o seu nome? Gina. Aí. Jesus falou: a melhor coisa que eu criei foi a Gina. Ah, Gina. Quer dizer que o Senhor, eu sou um ser angelical. Os anjos não têm esse problema, tá? Os anjos não têm Facebook. Os anjos não têm essas coisas. Mas se fosse, né? Não. Eu criei a Gina. Qual o nome do meu amigo aqui? Silvino. Eu criei o Silvino. O Silvino é a melhor coisa que eu criei. Ele é a coroa da minha criação. Que coisa boa. Você sabe o que aconteceu com tudo isso? Um sentimento muito maligno, perverso, ruim, entrou no coração de Lúcifer. E ele começou a lutar contra isso aí. Então eu quero que você entenda nessa noite que se tem alguém que não gosta de quem você é, por o que você é, não estou falando da sua espiritualidade não, eu estou falando, se tem alguém que não gosta de você por aquilo que você é o Satanás. Ele não gosta de você. E ele semeou na humanidade uma soma diversa de males. E alguns destes males atingiram a alma de algumas pessoas. E aqui nessa noite tem gente com estes males frutificando na alma. Quando um ser humano não consegue mais amar-se, quando um ser humano não consegue mais encontrar em si mesmo beleza, habilidade, destreza, graça, formosura, simpatia, dignidade, nobreza, não se ama, não se sente, não se vê, não se gosta, não se valoriza, não trata os outros, trata a si mesmo com desdém, oferece o seu corpo aos outros como se o seu corpo fosse um lixo. Está gravando, tá? Grava que eu quero que grave. Agora eu quero que grave. Eles se prostituem porque não se amam, negociam os seus valores porque não se veem capazes do que têm ou capazes de lidar com essa graça. E o que chama a minha atenção nessa noite é o que eu vim compartilhar com vocês. É que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, o motivo da criação de todas as coisas, acompanhou o desenrolar da história da humanidade, notou a maneira depreciativa como o homem começou a conviver consigo mesmo, nos dias de Jesus, ou nos dias que Jesus esteve entre nós. A história diz que os romanos já cometiam as barbáries
que ainda hoje se replicam. Já haviam pedófilos que abusavam de crianças, pais que estupravam as filhas, soldados que invadiam cidades e destruíam a família ou as famílias. Segundo os acompanhamentos da história, o período do Império Romano, do que nós vamos chamar de o marco zero do período histórico, é quando Jesus aparece, a divisão da história. Esse período é um dos períodos mais terríveis. As motivações para os crimes não eram religiosas, eram por pura maldade e por usura, por ganância. Se matava para se ter a casa, para se ter os bens, para se possuir. Um absurdo. Aí Paulo vem e diz assim: lá no céu está marcado isso como a plenitude dos tempos. Os tempos dos homens atingiu uma escala altíssima. E neste tempo que eu e você aqui nessa noite não consideraríamos como um tempo, nós não consideraríamos. Para nós aquilo ali não era. É tanto que o relato bíblico diz que não havia um justo sequer. Você consegue imaginar? Não há justo. Não há justo. Não há homem e mulher capaz de sustentar-se na sua humanidade. Não há valores. O verbo resolve encarnar. Para você nessa noite pegar o que eu vim dizer. Paulo escreve aos Efésios e diz assim que ele tinha uma veste, glória a Deus, vestes de honra, de glória. Ele tinha um lugar que ele se assentava, um lugar de realeza. Ele tinha anjos que o adoravam e que o serviam. Ele convivia em um ambiente totalmente diferente do nosso. Tudo que nós queremos é ir para lá, é ou não é? Tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Tem alguém aqui que quer ficar aqui ou quer ir para o inferno? Tem alguém aqui que quer ficar com o dinheirinho do governo, do meu dinheirinho? Quando eu morrer eu vou deixar tudo? Não tem nada. Eu deixo essas coisinhas. Ninguém quer. Fala para o irmão: eu quero ir para o céu. Jesus estava lá. Jesus morava lá. Jesus vivia lá. Alemachou que não mais. E a Bíblia diz que ele olha e diz assim: eu quero a forma da Gina, do Silvino, do Gessé. Eu quero a forma deles. É o que? Eu quero a forma humana. Quero estar entre eles. Quero pisar no chão que eles pisam. Quero comer do que eles comem. Quero conversar como eles conversam. Quero ver como eles veem. Limitado, Quero ver com essa limitação. Como é conviver com essa expectativa de um dia após o outro. Eu quero sentir o que eles sentem. Quero chorar com eles. Você quer isso, meu filho? Quero. Eu vou. Fala para o irmão: Jesus quis ser como eu. Aleluia. Às vezes a gente sofre para nos aceitar. A gente briga com o que a gente é. Reclamamos da massa que envolve quem somos, né? Achamos defeitos nessa estrutura globosa exteriorizada. Reclama do cabelo. Jesus tinha cabelo. A gente reclama dos pés. Jesus tinha. A gente reclama do bafo. Jesus tinha bafo. A gente reclama das pessoas. Olha que coisa. Nós reclamamos das pessoas. E Jesus tinha pessoas. Jesus quis
pessoas. Jesus foi atrás das pessoas e disse: vem comigo. Jesus andando pela praia, ele disse: não, eu quero que você siga eu, vem andar comigo, eu quero você comigo, andando comigo junto. Jesus ia para o barco com essas pessoas, Jesus ia para o monte orar, levava essas pessoas. Você entende que a única, eu vou já dar um salto para a gente terminar, mas eu quero que você fique meditando no que eu estou falando aqui. A única hora que Jesus assumiu isso foi na hora que ele resolveu que era hora de morrer pelas pessoas. Antes disso, ele sempre quis estar com pessoas. Se tem uma coisa boa para nós aprendermos nessa noite, com o processo da humanização, ou seja, o Senhor está dizendo que eu não devo pensar no céu? Lógico que deve pensar no céu, deve querer o céu, deve buscar o céu, mas enquanto o céu não chegou no seu tempo para você, por favor, viva, viva, viva a sua vida. É o presente que Deus nos deu, que Jesus quis para si. Você tem o que Jesus, estando no céu, disse: eu também quero. Pastor, mas é muito ruim. Eu sei, o que é ruim não é viver. O que é ruim são as ervas daninhas que o diabo colocou no coração dos seres humanos. Nos tornamos escravos do medo, do ódio, da ansiedade. Nos tornamos escravos do tempo. Tem noção que as pessoas não querem mais viver o tempo, não querem envelhecer. Nós nos fizemos escravos dessas coisas. Mas Jesus esteve aqui. Eu acho top esse negócio aí, eu acho lindo isso. Eu acho tão top, tão top. Que Jesus morreu, diga para o irmão: Jesus morreu, mas ressuscitou. Você tem noção, gente? Não leva a mal não. Eu estou falando a verdade, eu não vou mentir aqui no público, mas eu não vou falar a verdade. Estou falando da humanidade, eu amo ser humano, eu gosto disso. Vou abrir assim para vocês entenderem, bem legal. Eu acho muito legal beijar minha esposa. Quando eu virar um ser celestial, não tem mais. Legal. Ver amigo, pegar na mão, abraçar. Essa semana eu dei um abraço para um amigo e ele me segurou assim no abraço. Sabe aquele abraço do tipo, não é só um cumprimento. Abraço. É legal isso aí, gente. É muito massa quando. É que eu não gosto muito de tereré, de chimarrão, mas eu acho muito legal quando alguém me dá um café. Um anjo nunca me deu café. Nunca. Um anjo nunca me deu um café. Um anjo. Bem-vindo à parte do meu café. Não. São as pessoas que tomam café comigo. Pastor, mas a Bíblia diz que os anjos acampam ao meu redor. Como a Bíblia diz, eu não tenho dúvida disso. Mas, se eu quiser um abraço, é em você que eu tenho que dar. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou. Aleluia. Com o corpo glorificado. Jesus chega no sepulcro e Maria está no sepulcro. E ele olha para Maria e ela vai dizer: não me toque ainda. Eu ainda preciso ir ao Pai, espera aí. Vai indo, vai anunciando que eu ressuscitei. Vai lá dar notícia. E aí as coisas se cumprem nesse intervalo de tempo, fora do nosso tempo. Quando ela chega, Jesus já está lá. Sabe por quê? Jesus, a impressão que eu tenho, gente, de boa, eu vou perguntar para ele: Jesus, você gostou da gente, né? Ele não queria ir embora. Fala a verdade. Morreu, ressuscitou. Você ia querer ficar comigo depois de ressuscitar? Fala a verdade. Jesus quis. Rapaz, Jesus gostou tanto da gente que Jesus foi para a beira da praia. Aquilo ali foi lindo. Os discípulos estavam desanimados, entristecidos. O nosso ministério acabou, vamos trabalhar. Aí eles foram para o mar trabalhar. Sabe o que Jesus fez? Já ressuscitado, foi para a beira da praia e colocou um pão e fez um churrasco. Não está escrito assim lá? Pão e peixe assado na brasa. Churrasco de peixe. Jesus, quando ele olhou
discípulos estão lá. Olha o que isso é. Olha, gente, porque o diabo quer arrebentar com a gente, ele não vale nada. Jesus, aleluia. Ei! Pedro! Sou eu! Pegou alguma coisinha aí? Olha o que Jesus falou. Pegou? Traz para nós. Aleluia! Eu senti a presença de Jesus. Eu não estou nem conseguindo falar. Ele disse assim, ó. Pegou? Traz! Vamos comer junto aqui, ó. Glória a Deus! Tudo o que Jesus quer te dar nesta noite é o prazer de se relacionar, a alegria de conviver com as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, você precisa romper esta barreira e afastar este medo de querer estar com as pessoas. Nenhuma santidade vai te afastar do próximo. Toda comunhão vai manifestar a graça de querer o bem do próximo. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais perto de mim você vai querer estar. Quanto mais perto do céu você estiver, mais desejoso de levar as pessoas para o céu você estará. Quanto mais crente você estiver, mais vontade de que outras pessoas sejam crentes também você terá. Quanto mais santo você for, mais quererás que outros sejam santos com você. Fique de pé comigo. Ele disse: chegou a plenitude dos tempos. Chegou a hora em que os homens atingiram um nível muito ruim na sua humanidade. Mas eu vou lá. Vou retomar isso. Vou ensinar a eles como é que se refaz os conceitos de humanidade. Pegue na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Jesus estando aqui, os homens eram maus. Os homens eram maus. A maldade estava no coração dos homens. A religiosidade afastava as pessoas do templo. A história diz que os diretores do templo de Jerusalém criaram um tanque nas proximidades de Jerusalém e enviaram para lá todos os aleijados para não escandalizar nos seus cultos festivos. Mas a Bíblia diz que o Verbo encarnado, quando chegou em Jerusalém, ele veio para cultuar no templo. Mas ele chegando em Jerusalém, ele disse: não é para o templo que eu vou primeiro ao tanque. Eu quero ver aqueles que foram desprezados, porque eu quero estar ali aonde eles estão. E Jesus foi lá, onde havia um paralítico há 38 anos, com a sua humanidade deteriorada, com as suas características de alma ferida. Jesus disse para ele: o que você quer? Você quer ficar são? Ele estava tão doente, o doente não tinha mais humanidade, então ele não soube responder a Cristo. Ele disse assim: não dá para mim ficar são, não tem ninguém para me ajudar. Jesus disse: para de bobagem, pega a sua cama, menino, vai embora daqui. Carai, show, canais. Em uma outra ocasião, vai segurando aí. Estou falando da humanidade de Cristo, no tempo em que a maldade estava no auge, as pessoas estavam prisioneiras aos cargos e títulos. O príncipe da sinagoga, cujo nome é Jairo, procurou Jesus e disse: bom mestre, a minha filha está terrivelmente enferma, porventura não podes ir na minha casa? Ele disse: estou indo, eu vou com você. A história diz que enquanto ele está indo para a casa de Jairo, uma mulher acometida de uma enfermidade há 12 anos com fluxo hemorrágico, ela recebe a ajuda do céu e ela levanta-se da cama e diz: eu vou até onde está Jesus. Jesus está no meio da multidão, Jesus está sendo aplaudido, Jesus está sendo ovacionado, Jesus está indo para a casa do príncipe da sinagoga. Mas ela tocou na orla do seu vestido e ele liberou a ela da sua virtude e disse: para tudo, porque um ser humano me tocou. Alguém tocou
isso eu não posso continuar. Então nessa noite entenda, Deus quer restaurar este sentimento de aproximação, esse desejo de querer o bem, esse desejo de fazer o bem, essa alegria para ir aos lugares onde você nunca imaginou que iria, esse desejo de ir e falar e mostrar e dizer às pessoas o que alguém um dia disse para você. Então agora abrace o céu, abrace a presença de Deus, adore ao Senhor e diga: me envia. Aqui hoje, Jesus vai restaurar você. Ah, meu Deus, que coisa gloriosa! Jesus vai restaurar você. Mas que não se bate, é a plenitude do teu tempo. Quando as pessoas desistirem de você, quando as pessoas não entenderem mais o nível que você chegou, o Cristo vai se revelar e vai dizer: eu estou aqui para te restaurar, para te restituir, para te renovar. Comece a querer-se, comece a amar-se. É no nome de Jesus que eu estou dizendo: a tua vida não será mais uma vida de vergonha, uma vida de medo, uma vida de paura, uma vida de temores diversos, uma vida de ingratidão, uma vida de coisas estranhas que aconteceram nos bastidores. Os traumas do passado comecem a se libertar, porque o meu Senhor está dizendo: eu vou te dar um novo nascimento, eu vou te trazer uma nova realidade de vida. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Ele está na ponta da tua saia dizendo: vem comigo, vem comigo, vem comigo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Toco nesse nome, toco nesse nome, o nome de Jesus. Toco nesse nome, maior que tudo Ele é. Toco nesse nome, nome de Jesus. Toco nesse nome, toco nesse nome, o nome de Jesus. Segura isso aqui. Eu estou aqui e o meu espírito está comovido. Glória a Deus. Daí eu oh meu Deus, aleluia. Existem pessoas, eu não tenho esse hábito, mas eu vou fazer aqui. Existem pessoas que precisam se manifestar com essa oferta. Não é de dinheiro. Agora eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que você tem ainda um pouquinho de você. Não é muito não. Vou até fazer um pedido a vocês. Deixe os seus olhos fechados. Soltem as mãos. O Espírito Santo do Senhor ministrou ao meu espírito que convidar as pessoas para vir aqui ao altar, receber um derramar, um mover, uma renovação de Deus para sarar você. Tequilamante o Eder que doia. Há uma necessidade muito grande da sua posição, de dizer: eu preciso melhorar, eu não posso continuar com essa enfermidade me destruindo por dentro. Oh, aleluia.
Fiquem com os olhos fechados. Só abre os olhos quem vai vir para cá.